hoje aqui novamente com vocês, direto dos estúdios aqui da Equalab, no Ruiz Decora Mesa. Hoje o nosso tema vai ser da ideia à obra entregue. E para conversar sobre esse tema, vamos estar aqui representando o escritório Espaço 4, a Ana Paula Borba. Oi. E representando aqui o escritório Realité, a Camila e a Patrícia Harkatin. Olá. Olá. Então, para a gente começar, queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês, que vocês contassem um pouquinho de tempo de formação, experiência, qual área que você gosta mais de atuar. Então eu me chamo Ana Paula, né, como a Soraya falou. Faz 2 anos que eu tô formada, tô no 3º ano, na verdade, né, de atuação. Atualmente eu tenho gostado bastante de trabalhar com projetos residenciais, mas ali no escritório, né, a gente trabalha em parcerias, né, tanto de forma em duplas, em trios, até em 4, dependendo do tamanho, e a gente já fez projetos comerciais também, né, sempre focando em reforma, arquitetônico, interiores. Eu sou a Patrícia, né, como a gente já nos apresentamos, e nosso escritório, a gente trabalha ali desde 2020, estamos na área, eu e minha irmã, Camila, e a gente gosta muito da área comercial, tanto reforma quanto residencial. Priorizamos bastante o comercial por ser uma coisa mais rápida, então a gente gosta bastante desses projetos, porque são projetos que a gente já faz ali e já executa, já vê tudo transformado e é muito gratificante para nós. E eu sou a Camila e estamos juntas, né, nesse processo há 5 anos no nosso escritório. E, assim, algo que a gente gosta muito, é bem pessoal, né? Acho que a parte gosta de uma, eu gosto de outra, mas eu gosto muito do interiores e do arquitetônico, tanto residencial como comercial. Então, que a gente trabalha juntas e gostamos bastante dessa área. Como ela falou, o comercial é transformador, né? É algo, assim, mais visível para as pessoas que passam ali na rua, então tem uma visibilidade maior. Então, a gente gosta de mostrar para as pessoas também o nosso trabalho. E é fácil trabalhar entre irmãs? Curiosidade. Estamos há 5 anos juntas, a gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem e acho que a gente, por ser irmã, acho que a gente tem uma comunicação melhor, assim, não sei. Talvez algo, assim, mais profundo, né? Então, não sei. Tem que ter uma boa relação, né, pra dar certo. Como eu disse, de vez em quando, claro, né? Sempre tem alguma coisa ou outra que acontece, mas a gente já resolve ali mesmo. A gente não é brigado. Isso aí. Briga de irmão sempre tem, sempre. Então, para nossa conversa aqui ficar bem agradável, nós estamos aqui com o patrocínio da Coralina. E ela, como faz bolos para diversas ocasiões, hoje ela trouxe uma releitura uma sobremesa francesa, creme brulee. Então, é o brigadeiro brulee. Então, ele tem a crocância do açúcar, aqui em uma das camadas, o brigadeiro de baunilha e o açúcar queimado, que é a característica dessa sobremesa francesa. Vamos experimentar para ver se ela gostoso. Que perfeito. Maravilhoso, né? Muito bom. O docinho na medida certa, essa crocância gostosa. Então, para a gente começar a pensar nesse tema da ideia à obra entregue, eu queria que vocês contassem, porque eu acho que o processo criativo ele é individual. Como é para você? Né? Quais são as etapas? Com o que você começa? Suas inspirações? Como que é? Olha, no meu caso, eu sempre costumo dizer, na verdade, que as inspirações, as referências estão em tudo, né? Seja numa viagem que a gente faça, na nossa história mesmo, ou até referências de projetos que a gente vê na internet. Então, quando eu vou iniciar um projeto, a primeira ferramenta que eu utilizo é o Pinterest mesmo, que eu acho que é uma ferramenta bem completa, que a gente consegue
filtrar bastante, consegue encontrar muito conteúdo, muita referência, né, que facilita, mas depende muito do cliente também, do que ele quer, né, às vezes alguma palavra-chave ali na reunião que a gente faz com ele faz com que eu utilize, às vezes, um estilo como referência, como norte, né, ali no projeto, às vezes é uma cor, às vezes qualquer coisa, né, aí que entra a parte da criatividade, mas de ferramenta seria mais no Pinterest ou alguma revista, dependendo do dia. Primeiramente, ouvindo, né, o cliente, eu acredito que isso é uma das primeiras coisas que para mim faz muito assim, sentido, né, o que ele realmente deseja, o que ele realmente espera daquele espaço, estudar ali toda a rotina do dia a dia dele, né, as referências que ele também tem, né, às vezes coisas lá da infância dele que ele também traz ali, né, para de repente ele até não fala, mas é um jeito dele expressar, até com algum item que ele já tem, né, algum móvel, alguma coisa. Então acho que é muito importante a gente ouvir tudo isso e claro, né, as outras ferramentas que nem você já comentou do Pinterest é muito valiosa também, porque ali a gente vai juntar essas duas ferramentas que a gente tem, né, para poder fazer a criação ali daquele ambiente ou daquele lugar que a pessoa deseja. No meu caso também, né? A gente trabalha juntas mas a gente sempre faz uma conversa com o cliente, seja presencial, às vezes online, né, da melhor forma que sempre fica para ele, mas a gente busca essa efetividade, assim, de conhecer ele, a rotina da família, o que eles gostam de fazer, né, durante o dia, final de semana, e saber todos esses detalhes, né, a gente que são as memórias, às vezes é algo muito pessoal que gosta de álbum ou algum acessório, né, que tem muitas memórias do passado, né, da infância, então a gente sempre busca isso, né, ali também, até isso é também relacionado a cores, né, tem muitas pessoas que gostam de cores porque vem lá da casa da avó, né, que tinha aquelas coisinhas de cores, né, na casa, traz muito isso. E a gente vai anotando tudo isso, todas as informações. E junto, com certeza, as ferramentas da internet, que é o Pinterest, revistas, né? Viagens, tudo que tem ali no nosso meio que busca referências, né? O processo criativo, ele é justamente essa união, né? Do cliente, o estilo do cliente, o gosto do cliente, mas também a nossa bagagem. É assim que a gente consegue criar algo bem personalizado e único. E vocês acham que agora, com a chegada das novas tecnologias, inteligência artificial, facilitou ou prejudicou a questão de ter uma ideia, de ser mais criativo, inovador? Né? O que vocês pensam? Facilita. A gente vê, assim, que antigamente era só o desenho e a mão, né? Então, a gente tinha nossa ideia, a gente conseguia visualizar, mas o cliente não. Né? Não tem essa facilidade, nem todo mundo tem essa facilidade de a gente colocar um revestimento, alguma cor e visualizar. Então, hoje, com essas ferramentas de tecnologia, a gente consegue transformar uma imagem, né? Assim, em cores reais. Então, uma sala de estar, uma fachada, ele consegue ver o revestimento, né? E texturas a gente traz, né? Na apresentação com o cliente, para ele poder pegar, ver, né? Então, acho que a tecnologia, do meu ponto de vista, ajuda. Principalmente até porque, às vezes, a gente imagina, né, um revestimento lá naquele local e tudo, e a gente faz o teste e, às vezes, para a pessoa, às vezes ela não gosta, né, no resultado final, enfim, ela imaginou uma coisa e não foi aquilo que realmente porque ela realmente quis. uma peça de um tamanho pequeno, né, depois ela inteira, né, ocupando uma parede inteira, ela fica diferente, né? É outra coisa. O meu ver veio só para somar também. Porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas que facilitam, né? Pra gente ganhar tempo. Até você falou da inteligência artificial, né? Pra gente simular uma imagem do projeto com realismo.
hoje você utilizar até a inteligência artificial para trazer esse realismo com o ganho do tempo ali, né? Vale muito a pena, né? Você talvez não chegasse naquele realismo fazendo manualmente ou perderia muito tempo. Então, tá aí para isso, até na questão de testar tintas. Hoje em dia, com a tecnologia também, a gente tem um leque muito grande de cores, né, que antigamente já não tinha. Você consegue ter várias tonalidades e até na simulação, nos projetos também, né? Você, às vezes, até consegue, através de uma foto, de um render, já conseguir simular outra cor de parede. Então, de todas as formas, veio para somar, ao meu ver, não para substituir a gente, né? A questão da inteligência artificial. Mas para andar em conjunto mesmo. E é muito legal, né? Você vê o resultado depois daquilo executado e fiel à imagem que você criou. Bem É isso. muito bacana. Você poder comparar ali e representar exatamente Sim. como vai ficar, né? Isso É gratificante. é mesmo. Pro profissional e pro cliente também, né? Porque Sim. daí ele também vai imaginando junto com vocês, vai sonhando ali. E eu acredito que antigamente era meio frustrante você não conseguir representar aquilo pro cliente, né? Você não conseguir mostrar exatamente como vai ficar. Ele tinha que realmente ter uma confiança maior no profissional que ele estava Isso contratando. mesmo. Porque era só no fim da obra. E eu acho que demandava mais reuniões até para conseguir passar a mensagem, né? E já aconteceu de ter um bloqueio criativo, que você não vê a inspiração de nenhum lugar? O que você faz se acontece isso? Eu já tive muitas vezes. Eu acho que a grande vantagem de trabalhar em parceria é isso também. Quando tem algum bloqueio criativo, né, a gente às vezes manda no grupo ali, pede opinião uma das outras e, querendo ou não, acaba mostrando outro caminho. Porque muitas vezes acontece de viciar o nosso olhar naquela solução, daquele jeito, e a gente não consegue enxergar, né, outra maneira. E às vezes alguém que tem conhecimento também, te mostrar alguma outra solução já é o suficiente para destravar. Se não for possível, eu gosto de dar uma pausa também, sair, caminhar um pouco, tomar um chá, um café, e retornar em outro momento também ajuda bastante. Nem sempre a gente tá criativo, mas basicamente eu faço isso. O olhar do outro também, você se abrir para isso é bem legal. Né? Exatamente, é bem valioso. E principalmente eu não sei vocês, né? Mas espaços pequenos, né? Que aí o cliente quer muita coisa ali e você fica, meu Deus, né? Você não consegue pensar numa solução, né? Como que eu vou colocar tudo ali naquele espaço e, né, deixar... E ainda dentro do orçamento, porque tem que tudo... né, caminhar junto. Não adianta a gente querer também fazer uma coisa ali que depois não possa ser executada. Os espaços menores são desafiadores. São desafiadores. Então, assim, existe o bloqueio, né? Em qualquer momento, qualquer situação pode acontecer, né? Mas no meu caso, eu às vezes prefiro parar naquele momento, ou perguntar, né, como ela falou aqui, às vezes de uma opinião, mas eu prefiro, se eu estiver sozinha, eu prefiro parar, às vezes fazer outra coisa e depois retornar. Porque quando a inspiração vem, né? Quando a gente tá quase dormindo. Exatamente. Então, E tem que aproveitar. Para outro dia, Ana. Eu pego o celular e anoto. Nem que vem aquele brilho na minha cara, mas eu anoto pra não perder. É bom anotar, porque às vezes no dia você acaba esquecendo, né? É verdade. Mas é isso. Que legal, né? O maior desafio que você já enfrentou nesse tempo aí que vocês estão, né, de carreira, da concepção daquilo que você sonhou, daí na hora da execução, se você achou algum entrave, teve que mudar ali alguma ideia questão, tua. assim, né? Olha, eu acho que a parte que mais pega, assim, é encontrar bons profissionais ali da construção para executar o projeto, né? Seja com fidelidade do projeto, o profissional que tem essa preocupação de ver os detalhes que a gente pensou e executar eles com precisão, né? Às vezes seguir o cronograma da obra, o custo também. Já aconteceu golpes, então essa é uma preocupação que a gente tem também, que acaba
dificultando, né, quando chega nessa fase do projeto. Então, a gente tem grandes desafios, é como nós disseram, né? Que são os profissionais. Então, encontrar profissionais que consigam, que tenham aqueles olhos clínicos, né? Para ver todas aquelas informações. E, às vezes, não é tão fácil, né? Então, por isso que a gente tem nossos alguns fornecedores que a gente gosta de sugerir, né? Mas o cliente sempre está, né? Tem total liberdade para escolher, né, quem ele preferir, quem, né, tiver mais afinidade também. E porque já aconteceu, né, por exemplo, de a gente colocar no projeto um revestimento e no momento, por algum momento foi feita uma troca, né, pessoal, e às vezes não fica, né, como esperado. Então a gente faz um alerta que tudo isso tem que ser planejado. Né? Por isso que existe o detalhamento. Então a gente planeja todas as alturas, toda a paginação, para que não fique faltando algum pedaço nem sobrando, né? Tem de ter uma harmonia. Isso faz toda a diferença. Às vezes, naquele momento, o cliente não percebe. Né? Ele acha, é só um revestimento aqui, não vai ter problema eu trocar por esse outro, por alguma sugestão, ou preço, ou, né, gostou daquele tom, mas estava fugindo um pouquinho da proposta, isso, né? Da proposta. Até a paginação acaba alterando, porque às vezes a gente deixa alinhado com algum outro elemento, o cliente não se atenta a isso, não percebe isso, e a alteração que ele faz acaba descaracterizando, né? E você vendo na loja, tudo é lindo, né? Todos os porcelanatos são maravilhosos, porque eles montam toda uma paginação ali na parede, tem todo um contexto, mas você vê e acha lindo. Porém, né, no ambiente que você vai colocar já é outra história, né? Tem que ter um alinhamento, tem que se conversar ali, né? Tudo. Iluminação também. Iluminação né? também. Às vezes a da loja tá trazendo um brilho para que na casa não vai ter esse ponto de luz. Né? Exatamente. Na aula da casa é a outra iluminação, ou você vê depois a iluminação natural, né? Então não tem aquele brilho, aquela, né? E nem tudo é preço também. Às vezes o cliente ele pensa, é muito parecido o que a arquiteta indicou, a arquiteta vai para o mais caro, mas esse aqui é parecido, é mais barato. Só que tem vários fatores que interferem no preço, né? Até a questão da limpeza, do material, a resistência, diversos... A textura, né? A textura, exatamente. Importante. Não é simplesmente a gente indicando ao acaso, assim, né? Tem todo um estudo que a gente faz. Muito legal. A obra final geralmente se parece com a ideia inicial, meninas? Se não, qual é a parte mais surpreendente ou desafiadora desse processo? Do papel para a concretização ali física dessa obra. Muitos projetos se parecem, sim, né? O cliente que segue fiel ao projeto, você vê a imagem ali, né? Isso daí é gratificante, é satisfatório. Tanto para nós como para o cliente, olhar aquela imagem e ver, né? Agora, os maiores desafios são esses, né? No meio da obra, fazer as trocas. Então, ir na loja, achar que aquele revestimento é mais bonito do que foi colocado, né? Porque na loja tudo brilha, né? Então, os maiores desafios são esses, né? Às vezes o prestador de serviço, a mão de obra, né? Que às vezes acaba, né, mudando alguma coisinha por conta própria. E também o próprio cliente, né? Que às vezes altera mesmo por questões financeiras ou que viu na loja que acha mais bonito. Então, são coisas que podem ocorrer. Eu acho que talvez, assim, não seja 100% ruim o cliente mudar, mas ele não conversar com o profissional antes. Eu acho que é esse que é o problema. Né? Exatamente. Não perguntar, eu tô pensando nessa troca, vai dar certo? Né? Aí o arquiteto descobrir, né? Foi lá visitar a obra. Às vezes a ideia é do pedreiro, né? Não, vamos mudar aqui, porque né? fica melhor. Eles gostam das sugestões, eles gostam de sugerir algumas mudanças. Mas é como você disse, não há problema mudar, mas eu acho que tem que conversar com a gente, né? Isso. Pra gente ajustar e pra que não sobre peça e não falte peça, ou que fique alinhado com os outros
né? Os móveis, iluminação, enfim, tudo. Até porque quando você contrata um profissional, você está acreditando, né, nele o percurso todo, né? Toda a obra. Isso mesmo. Então, acho bem legal isso. Então, hoje, como a gente está falando de ideias, criatividade, eu tenho também o patrocínio da Carol Joias. E ela me trouxe aqui um mix de composição. Aqui, meninas, eu super indico ela. Então, ela, de acordo com o episódio, ou se você tem algum evento, você fala para ela, ela traz uma curadoria de joias para você. Você pode experimentar na sua própria casa ali, compondo com os teus looks, ver o que mais te agrada. Então, achei bem inovadora essa ideia dela. Então, ela trouxe aqui esse anel que faz releitura de joia, né? Esse bracelete com as argolas de zircônia, né? Esse mix aqui de tons do colar que trouxe essa leveza, alegria, né, pro look. E ela me passou que os braceletes que vieram com tudo no inverno permanecem primavera-verão. Então, uma diquinha. É lindo, né? Fica Faz muito, um look. né? Dá um destaque, né? Com certeza. Então, assim como esse look aqui, né, com várias composições, eu queria saber na obra ou no projeto de vocês, se vocês têm algum ponto que você sempre coloca como uma marca registrada. Esse daqui eu gosto desse elemento, então eu componho os meus projetos em volta dele. Tem alguma coisa assim ou não? Eu tenho. Eu gosto muito de colocar algo listrado. Seja um papel de parede, uma almofada, ou algum objeto da prateleira. Sempre vai ter alguma coisa listrada. Eu gosto muito. Eu acho que traz ali um toque a tua marquinha. Da minha marquinha, isso. E a gente gosta, tanto eu como a minha irmã, a gente gosta muito de coisas mais coloridas, né? Que trazem mais memórias afetivas. Então, a gente gosta muito daquela sensação de casa de vó, né? Aquela coisa, assim, aconchegante, que traz aquelas memórias da infância. É isso. Eu acho que a marca nossa, assim, sempre deixar alguma coisinha colorida, algo... Um detalhe surpresa, assim, surpresa, né? A gente gosta de surpreender. Então, muitas vezes, quando o cliente, né, não coloca limitações de cores, né? Que a gente trabalha, assim, no perfil do cliente. Então, o clean, ou, né, alguns tons mais escuros, ou que gosta de uma cor. Então, a gente aproveita. É o prato cheio, agora! A gente gosta de surpreender com os toquezinhos de cores. Que legal. E como é para você esse sentimento de entrega da obra? Você, aquele projeto, quando você vê aquela casa, quando você vai no mesmo condomínio, ou uma obra comercial, você tem ainda aquela sensação de que ela te pertence depois que você entrega para o cliente? Como que é para você essa hora da entrega da obra? É muito gratificante você ver que está executado, né, como você projetou. E mais ainda quando o cliente, ele se atentou aos detalhes, né? Às vezes você acabou nem... como é que eu posso dizer? Tem a decoração que a gente propõe, né? Nem sempre tá dentro do projeto essa parte. Mas você vê que o cliente viu ali na imagem e buscou algo muito parecido com aquilo para deixar do jeito que você colocou. Então esses detalhezinhos, assim, a gente se surpreende também com o cliente. E, ao mesmo tempo, ver de fato como que se comportou tudo aquilo que a gente projetou, que funcionou muito bem. É muito, muito boa essa sensação, assim. E você tem, assim, um quesinho, você sempre diz, quando passa por ali, ou, eu sei o que fiz, vocês têm isso? Com certeza. Não digo que são em todos, mas tem uns projetos que, exatamente, que pegam mais ali no coração da gente, que a gente... Qual que é o diferencial desse projeto que você acha? Por que te marcou e teve esse afetivo? Eu acho que vai muito também da relação com o cliente, a forma como a gente conseguiu se conectar, assim, e expressar muito bem aquilo que o cliente queria, ver que, de fato, a gente concluiu, assim, né? O cliente está satisfeito,
de fato, realizou o sonho dele, assim. E para vocês, meninos do escritório, como é que é a hora da entrega da obra? É gratificante. A gente vê ali o que tá no papel, né? Ali visualizar ele. E é como a Ana falou, que às vezes a gente coloca uma decoração e o cliente busca aquele vasinho, daquele jeitinho, e coloca lá. Então, você entrar e ver que o que estava ali também está lá, é muito legal. Nossa, é uma sensação muito legal, gratificante de ver isso. E, assim, de uma das obras, né, por incrível que pareça, o nosso escritório está em frente a uma obra, né, que a gente tem muito orgulho dela, que é do João Paulo Nascimento. Então, é uma fachada, assim, que a gente desenvolveu, que, né, ela, como que eu posso dizer, era algo, assim, que é visível, né, pelo tamanho dela, né, e deu, assim, mudou muito. A fachada. Ela é com metalizado. Ela deu uma modernizada. Isso. E daí ela deu um impacto, né? Então, os clientes que vêm no nosso escritório, a gente tem o maior prazer de contar. Olha, esse é um projeto da RLT, né? Então, a gente sempre tá vendo. Vira um portfólio ali, né? Um portfólio na frente do escritório, né? Sim, a gente conseguiu atingir o objetivo principal, né? Deles, assim, que era, né, passar toda aquela imagem, né, que eles queriam do escritório da advocacia. Então, foi muito gratificante para nós. E fora outras, né, que a gente tem comercial também, que o mais gratificante ainda é as pessoas virem até nós e falar, não, eu vi lá onde vocês fizeram, ficou lindo, maravilhoso, porque é muito legal isso. Então, pra gente é uma coisa, assim, muito bacana, muito gratificante. Que gostoso. E existe alguma obra que vocês se arrependeram de ter feito? Ou que ensinou alguma lição que daí você tomou, esse erro eu não cometo mais? Aconteceu? Acho que tem obras assim que não gostamos, não tem nenhuma, né? Acho que todas são desafiadoras, né? E acho que todas a gente aprende. Então, todas vão surgir problemas, porque obra é obra e reforma é reforma. Então, reforma sempre vai aparecer imprevistos e que a gente tem que ter ali o jogo de cintura para poder adaptar, né? Que nem sempre, às vezes, o que a gente desenha, às vezes aparece alguma coisa imprevista e tem que mudar. Né? Então, esses são desafiadores. A reforma é mais desafiadora Isso do que eu ia falar, a reforma Mas não tem projeto que a gente não goste. Eu, pelo menos, não tenho. Todos eu adoro. Tudo é bagagem, né? Aprendizado. Tudo é bagagem. Eu acho que uma grande lição que a gente consegue tirar disso é o desapego também. É saber que nem tudo vai estar no controle da gente, que depende da gente também, né? Tem coisas que dependem de outros profissionais, ou até da estrutura da casa, se for uma reforma, né? A gente não tem como prever tudo. E é desapegar isso, e ter esse jogo de cintura, né? Pra lidar, né, com a situação, mas arrependimento eu não diria que eu tenho, assim. É aprendizado, sempre válido. Mais aprender com o que foi feito do que se arrepender. É isso mesmo. Futuras legal. Soluções, né? Isso. A gente tá ali pra solucionar, né? Porque problemas, como todo mundo já comentou, toda obra vai ter. Então, isso é inevitável, né? E à medida que vai surgindo as coisas, a gente vai resolvendo e adaptando. Então, para a gente caminhar para o fechamento, eu queria que, se vocês pudessem dar um conselho para talvez um recém-formado aí de 2025, agora que a gente está caminhando, né, para o fechamento quase do ano, um novo, né, uma pessoa nova na arquitetura, e ela está bloqueada aí na questão do processo criativo, e o que vocês dariam de conselho para ela, para disruptura aí? A primeira coisa, eu falaria para a pessoa desapegar das tendências, de modismos e ir atrás daquilo que realmente faz sentido para ela, ou até estudar algum tema que vá ajudar ela na criação dos próximos processos, né? Assim, algo que me ajudou muito foi o estudo das cores, né? Da psicologia das cores, o impacto, a influência que tem nos ambientes.
Então, isso dá um norte muito grande, porque você não fica perdido em meio a todas aquelas cores. Você sabe o que cada uma significa e vai muito da intenção que você quer no ambiente. Então, isso dá muita segurança também para projetar e ajuda muito no desbloqueio ali da criatividade. Que daí você já descarta um monte de cores para aquela situação específica, por exemplo. E é isso, buscar se conhecer também para conseguir transmitir isso nos projetos, né, em qualquer área que for envolver a criação e conseguir transformar isso numa forma de expressão. Muito legal. Procurar, né, como você comentou, né, procurar ali a área que você mais gosta, se identifica mais, né. No começo, realmente, a gente acaba de sair da faculdade e acaba ficando perdido, e só o dia a dia que vai mostrar pra gente o que a gente mais vai se adaptar e gostar da área, né, que nem você comentou das cores, né. Eu fiz a pós de neuroarquitetura, então isso é muito bacana, porque estuda, né, ali, principalmente na área hospitalar, de escolas, então tem todo ali, cada cor tem todo ali um sentido, né, para aquele ambiente, mesmo numa casa, enfim. Então, tudo isso é muito importante, focar, né, em uma área específica, para também não querer abranger tudo e você não conseguir dar conta e acabar ficando frustrado, de repente. Verdade. Eu diria exatamente isso, né? Primeiramente, ter a oportunidade de fazer estágio, né? Os profissionais, eu acho que isso aprendem muito durante esse período. E talvez nisso consegue identificar qual que é o nicho, né? Que ele quer seguir. Seja interiores, arquitetônico, comercial, hospitalar, enfim. Porque são diversas áreas e não tem como a gente abraçar o mundo com as pernas, né? Então, a gente tem que focar em alguns pontos. E tem que sair meio da zona de conforto. Buscar sempre inovar, buscar sempre referências, mas não se apegar a tendências, né? Como Isso ela falou, mesmo. porque tendência vai e vem. Eu acho que tem que focar no cliente, né? Se ele gosta do ripado, é ripado, né? A gente tem que mostrar para ele o valor disso, né? Não focar muito essas tendências. E aproveitar aqui para fazer um marketing, ou talvez a possibilidade para alguém que esteja nos ouvindo, o escritório de vocês abre para estagiário? Vocês já têm? Como que funciona um pouquinho? Sim, o nosso sim. O de vocês já tem. O nosso tem, a gente tem 2 estagiárias, né? Também temos uma design de interiores. Então, nós estamos em 5 hoje. Acredito que ano que vem a gente até precisa de mais, né? Sim. Mas é um estagiário para estar fazendo parte da equipe. Para estar aprendendo. Aprendendo, porque é muito bacana você ensinar, né, a passar isso. Acho que coisa que a gente às vezes não teve oportunidade ali e também poder passar esse conhecimento, né? Acho que faz todo sentido. Ajuda bastante. Ajuda. Tá bom. Você, Ana? Nós ali, por enquanto, estamos nós 4, né? Mas a gente tá cogitando, de repente, ano que vem, né, abrir para um estagiário também, para ter essa troca e um colaborar com o outro, né? Sim. Muito obrigada, meninas, né? Essa riqueza que é a troca de informações, de conhecimento. Obrigada por vocês trazerem aqui pra gente. E muito sucesso para vocês nesse finalzinho aí de 2025 e 2026, que venham muitas ideias inovadoras e projetos aí gratificantes para a carreira de vocês. Tá bom? A gente agradece.